mais uma live. Vamos começar mais uma live. Hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Vamos ver quem entra por aí para a gente começar a bater papo. E hoje vou começar falando sobre os 4 ciclos de soja existentes. Então, vamos ver quem aparece aí para bater papo com a gente, para nós falarmos sobre manejo de soja. Aqui diretamente de Brasília para o mundo. E o Instagram está dizendo que está comunicando a galera. Fala, Guilherme Queiroz, meu amigo de Balsas, Maranhão. Como é que você está? A Lei Moutinho, Maria Letícia, a Mari também chegou. Oi, Mari, como é que você está? Tudo jóia? Darielle também. Guilhermão, além de agrônomo, é cantor. Toca uma viola, bom pra caramba, hein? Ah, meu garoto. Deixa eu ver se acendendo essa luz aqui fica melhor. Parece que melhorou. Ô, Guilhermão, bora bater um papo aqui, cara? Você tá aí, manda uma solicitação aí pra você participar ao vivo aqui comigo. Vamos trocar uma ideia aqui? Vai ser bom bater um papo com você? Ou posso te chamar aí? Vamos ver se o Guilherme tá disponível. Bora ver. O objetivo hoje é a gente fazer barulho aqui. Vamos ver se o Guilhermão tá na agulha. Se o Guilherme não estiver e quem quiser participar comigo aqui, só mandar a solicitação que eu aceito e a gente troca uma ideia. Vamos ver se o Guilherme entra aí. É surpresa também, não é nada combinado não. Se não, a gente segue o fluxo aqui falando sobre os 4 ciclos de soja. Esse vai ser o início do nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre os 4 ciclos da soja. Parece que não está dando conexão, não. Mas quem quiser... Uai, é a mãe do Guilherme que está online lá, rapaz. Eu pensando que era o próprio. Então, um abraço para a senhora aí, para todo esse pessoal de Balsas aí. Eu que morei muitos anos nessa terra boa. José Wilson também. A Mari está falando aí, ó. Como estudante do primeiro semestre de agronomia, é um grande prazer estar presente em tuas lives. Sempre um grande aprendizado. Obrigado, Mari. Obrigado mesmo. Você sempre participando com a gente aqui, mandando perguntas, fazendo comentários. Isso é sempre, para a gente é gratificante também. Esse é o nosso sentido de estar aqui, compartilhando o conteúdo. Olha, ó, e a mãe do Guilherme está dizendo aí que ele está na fazenda. E aí ela está no Instagram. Como é que é o nome da senhora? Escreve aí para a gente mandar um nome. Ou mandar um alô. Escreve o nome da senhora aí. Então, pessoal, o fato é o seguinte. Vamos lá. Vamos começar falando sobre os 4 ciclos da soja. Então, para implantarmos uma lavoura de soja, a primeira coisa que nós temos que pensar é em fazer um planejamento. Nós precisamos fazer um planejamento detalhado de como vai ser o estabelecimento dessa lavoura. Pensando nisso, como é que é esse planejamento? Esse planejamento ele tem que ser anual, né? E de preferência que você tenha também um planejamento a longo prazo. O fato é que existem 4 tipos de soja quando a gente fala sobre grupos de maturação fisiológica ou relativa. Que é o ciclo super precoce, soja ciclo precoce, ciclo normal, ou ciclo médio, né? E ciclo tardio. Então existem 4 grupos de maturação, 4 ciclos. Super precoce, precoce, ciclo normal ou ciclo médio e ciclo tardio. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Bota um joinha aí se vocês estiverem conseguindo ouvir, se estiver bacana aí. Estão conseguindo ouvir? Bota um joinha, deixa eu ver se vocês estão ligados aí. Então, o fato é o seguinte, por que existem esses 4 ciclos de acordo com o grupo de maturação? Super precoce, precoce, ciclo médio e ciclo tardio. Valeu, Marcel, obrigado pelo feedback aí. Por causa do fotoperíodo. E o que é isso? O que significa esses ciclos, né? Esses 4 ciclos, esses 4 grupos de maturação? Porque o fato é o seguinte,
Com o advento de nós conseguirmos fazer mais de uma safra por ano, ou seja, a safra principal e a safrinha, o que acontece? A gente precisa pegar o maior período de chuva para que nós consigamos fazer 2 safras consecutivas. A gente sabe que o grande limitante do agricultor é o fator clima, né? Nós precisamos ter chuva, precisamos ter precipitação pluviométrica, umidade no solo, para que a planta consiga beber nutrientes. Então, por isso que existem esses 4 grupos de maturação, 4 ciclos: super precoce, precoce, ciclo médio e ciclo tardio. Quem determina esses ciclos, tá, é o fotoperiodismo, ok? É o fotoperíodo da planta de acordo com as estações do ano. Para nós escolhermos que material nós vamos plantar, se nós vamos plantar uma soja super precoce, precoce, normal ou tardio, nós precisamos pensar que a soja super precoce, ela vai chegar no ponto de maturação a partir de 80 dias. Entre 80 e 90 dias, você já pode colher a soja super precoce. A soja precoce, entre 90 e 110 dias, é considerada uma soja de ciclo precoce. A soja de ciclo médio, de ciclo normal, a partir de 120 dias após o plantio, ela está no ponto de colheita. E a soja de ciclo tardio, a partir de 130 dias, ela atinge seu ponto de colheita. Ok? Por quê? Aí você fala assim, pô, mas para que eu vou esperar 140 dias para colher se eu posso plantar uma soja de ciclo super precoce que com 80 dias eu já posso colher? É pelo seguinte, a soja super precoce, ela te dá essa flexibilidade de você colher antes, consequentemente aproveitar as chuvas seguintes para você plantar um milho e produzir uma safrinha de milho, uma segunda safra. Então, esse tem sido o objetivo principal desses materiais de maior precocidade. É você colher antes para você continuar aproveitando as chuvas e fazer uma nova safra de uma outra cultura. Ó, o Juliano entrou por aí. Juliano, se quiser participar aqui comigo, Juliano, só mandar uma solicitação, eu te chamo, cara. Você é de casa. Hoje nós estamos falando aqui sobre os 4 grupos de maturação, os 4 ciclos, na verdade, né? Super precoce, precoce, ciclo normal e ciclo tardio. Ou seja, a soja de ciclo super precoce, ela vai permitir que a gente colha antes, a partir de 80 dias, ela atinge seu ponto de maturação. Algumas cultivares vão atingir com 90 dias, outras com 100 dias, então elas são consideradas precoce ou super precoce. Porém, elas são materiais genéticos que têm uma maior suscetibilidade em relação a estresse. Então, ela tem uma capacidade menor de recuperação quando expostas a algum estresse, principalmente o estresse hídrico. Então, se por acaso ocorrer um veranico e você está cultivando um soja precoce ali e ocorre um veranico, que é um intervalo ali que pode ser de 10 dias, em um período que seja crucial para a cultura, essa soja super precoce ela tem uma capacidade menor de se recuperar. Embora a soja, por exemplo, se comparada com o milho, ela tem uma capacidade de recuperação muito maior do que o milho. Porém, quando você opta por um material de ciclo tardio, por exemplo, ela vai atingir o ponto de maturação a partir de 130 dias após o plantio, ela vai ter um tempo maior de desenvolvimento da cultura, da planta, e ela vai ter uma capacidade maior de se recuperar ao longo dos seus estádios fenológicos por aí. Então, basicamente, uma coisa que me mandaram hoje eu abri uma caixa de perguntas nos stories e me perguntaram sobre essa questão de grupos de maturação e por que essa diferença, né? Por que não se opta por plantar cultivares de ciclo super precoce para colher logo e fazer uma safrinha, ao invés de plantar ciclo normal ou ciclo tardio? Então, basicamente, a resposta é essa. É porque, muitas vezes, não é a melhor alternativa você plantar materiais que ele fica mais suscetível ao estresse hídrico, principalmente quando você está trabalhando em regiões
que tem um histórico de veranico, como, por exemplo, a região do Mato Piba, infelizmente, tem um histórico de veranico. Muitas vezes ele ocorre ali logo após o plantio, outras vezes ele ocorre bem na fase de pré-florada, outras vezes ocorre no momento de enchimento de grão. Então, é meio complicado. Pensando nisso, alguns agricultores, eles optam por uma soja de ciclo normal, de ciclo médio, para correr menos risco, né? No sul, por exemplo, onde o agricultor ele quer aproveitar essa oportunidade. Então, nos anos que você não tem previsões de fenômenos climáticos que vão comprometer o estabelecimento da cultura, aí sim, não tem problema nenhum, né, de você optar por cultivar uma soja de ciclo precoce. Dessa forma, você vai otimizar e vai fazer ali 2 safras, quiçá 3, né? Porque hoje em dia a gente já pode fazer até 3 safras. Há algumas regiões que é permitido. Nem que seja uma soja, verão, um milho safrinha, consorciado com braquiária, né? O velho chamado sistema Santa Fé, milho consorciado com braquiária na safrinha, e aí você entra, depois que colhe o milho, você dá um intervalo ali de algumas semanas para a braquiária, ela vai criar massa, e aí você coloca um gado para fazer pastejo, ou seja, você produz soja, produz milho e produz carne, tudo dentro de um ano. Isso é a otimização, né, do seu espaço da terra. É uma ótima alternativa para quem quer estar otimizando, né? Principalmente nas regiões sul do Brasil, onde o valor da terra é muito alto, né? Então, o preço de terra é muito alto no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. E à medida que vai subindo os preços das terras, eles vão se tornando mais em conta, porque são áreas novas, são áreas em regiões de abertura, de fronteira agrícola. Então, se você comparar uma propriedade rural, o preço por hectare no sul, e comparar, por exemplo, numa fronteira agrícola, como é o caso da região do Mato Piba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, você vai ver que o preço para as bandas de cá de cima são muito mais em conta. Tanto que muitos agricultores optam por vende lá, sei lá, 20, 30, 50 hectares de terra e compram 2.000, 3.000, 4.000 hectares, principalmente nessa região de fronteira agrícola, que é a região do Mato Piba. O Júnior chegou por aí, deixa eu cumprimentar o Júnior. Tudo jóia, meu amigo Marcelo, também, Marcelão do Conhecimento Agronômico, Aristeu está chegando aqui também, a Mara Adriele, Elton já falei, a Ramão, Evair, Sebastião, Magdiel, sejam todos muito bem-vindos. Nosso bate-papo aqui hoje está bem para responder algumas perguntas que me mandaram ali nos stories do Instagram hoje durante o dia, e uma delas foi essa pergunta falando sobre os grupos de maturação. Outra pergunta que chegou e que eu achei muito válida, muito interessante, foi com relação ao índice de área foliar. E cara, é uma pergunta bem pertinente, porque é uma dúvida de muitas pessoas e por muito tempo isso não entrava na minha cabeça. Como calcular o índice de área foliar? E a gente sempre sabe que o índice de área foliar é sempre 4:1, todo mundo fala isso, né? Igual a história da lei do mínimo lá do barril, ótima de Pareto, aquela história toda, onde todo mundo sabe que o índice de área foliar ideal é 4:1. E o que é isso? Bom, para a gente calcular o índice de área foliar, a gente tem que levar em conta alguns fatores. Dentre eles, a gente tem que levar em conta a população de plantas. Então, nós precisamos definir qual vai ser a população de plantas, isso tudo no momento de semeadura, né? Só que para você calcular melhor isso, você precisa fazer uma análise de germinação e de vigor das sementes que você está plantando, obviamente optar por sementes de qualidade, por sementes fiscalizadas, por sementes certificadas, sementes produzidas
para este fim. Quando a gente fala de alta produtividade, pode esquecer esse negócio de sementes caseiras ou as tão chamadas sementes salvas. Eu, particularmente, não recomendo para quem quer optar por altas produtividades. Mas o fato é o seguinte, vamos lá, vamos voltar a falar sobre índice de área foliar. Por que é tão importante a gente manter o nosso índice de área foliar em 4:1? E o que é isso? Isso significa que nós temos que ter 4 metros de área foliar para cada metro de lavoura. Olha que louco. E o mais louco disso tudo é que, mas peraí, 4 metros? Como assim? Então eu quero que você pense o seguinte, imagina num metro quadrado, quantas plantas normalmente nós temos em 1 metro quadrado? Então vamos considerar que num metro quadrado nós podemos ter ali, vamos supor que nós temos 10 plantas por metro linear, certo? Hoje, o espaçamento normal está aí, vamos supor, 50 centímetros entre fileiras. Então, nós temos um espaçamento de 50 centímetros entre fileiras e um espaçamento de 10 centímetros entre plantas. Ou seja, suponhamos que nós temos 10 plantas por metro linear. No metro quadrado, nós podemos considerar que a gente tem ou 20 plantas ou 30 plantas. Depende de como que você vai fazer esse cálculo aí. Se você deixar uma fileira do meio e pegar as duas laterais, vai dar 1 metro do mesmo jeito, porém você vai ter 10 plantas, 10 plantas e 10 plantas. Então, nós estamos aqui imaginando 1 metro quadrado. O fato é que, para a gente entender como calcular o índice de área foliar, eu gostaria de entrar na explicação, antes disso, de por que é tão importante a gente entender e preservar esse índice de área foliar de 4:1, por causa da luminosidade. Basicamente, acho que um dos principais fatores para a gente poder manter esse índice de área foliar, IAF, 4:1, é a gente preservar principalmente a luz, para que a luz, para que a luz chegue nas folhas do bacheiro. Por quê? Se as folhas do bacheiro, e o que é isso? Espera aí, deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós dividimos uma planta de soja em 3 partes. Então você pega um pé de soja e divide em 3 partes. Terço superior, terço médio e terço inferior. O terço inferior, ele tem várias camadas de folhas ali até chegar os raios do sol nele. E a gente sabe que as folhas, elas funcionam como se fossem placas fotovoltaicas. As folhas captam a luz do sol, ela transforma... Olha, é interessante como a planta, nós estamos aqui falando de uma planta de soja, como se a planta de soja fosse uma indústria. Uma planta, um pé de soja, ele funciona como se ele fosse uma fábrica. Vocês estão pegando aí, pessoal? Tá dando para ouvir aí? Coloca um joinha aí. Deixa eu ver se vocês estão pegando essa parada aqui. É uma parada meio louca, né? Quem não é estudante de colégio agrícola ou de agronomia, viaja na maionese. Fala, pô, que parada louca é essa? Então, se vocês estão escutando, bota um joinha aí, só para eu ter esse feedback. Meu receio de ficar falando sozinho aqui. E se quiser mandar uma solicitação aí, pode mandar que eu chamo aqui, você faz uma pergunta ou faz um comentário. O objetivo da gente é trocar ideia aqui. Vamos lá. Então, voltando a falar aqui. A gente dividiu um pé de soja em 3 partes. Terço superior, terço médio e terço inferior. No terço inferior, valeu, Juliano, obrigado pelo feedback aí. Já falei, se você quiser participar aqui, é só mandar uma solicitação aí. Você é o cara que eu me alimento e volto aqui para essa galera aqui, compartilhando um pouco das coisas que eu aprendo lá na página do Conhecimento Agro. Mas vamos lá. O fato é o seguinte, a parte mais sensível de uma planta de soja é o terço inferior, que a gente também chama de as folhas do bacheiro. Então, quando você tem um índice de área foliar muito alto, consequentemente, a luz não vai chegar lá nas folhas do bacheiro.
E a gente sabe que as folhas, elas precisam de luz. Por quê? No momento da fotossíntese, a planta transforma luz, né, em glicose e que leva proteína para o grão. Então, as folhas funcionam como uma placa de energia solar, uma placa fotovoltaica. Ela precisa da folha sadia ou saudável para que ela consiga captar luz e CO2 e transformar tudo isso em aminoácidos, em glicose, para poder mandar para as vagens para o enchimento do grão. Então, uma planta ela funciona como se fosse uma fábrica, como se ela fosse uma indústria. E aí, olha que interessante. Para vocês terem uma ideia, numa lavoura de soja, nós precisamos produzir entre 20, cada planta, cada pé de soja dentro de uma lavoura, ele é uma unidade de produção, ele é uma fábrica. Cada pé de soja é uma fábrica. Cada pé de soja, cada planta, ele precisa produzir entre 20 e 30 gramas de grão. Olha que interessante. Cada pé de soja ele é responsável por produzir entre 20 e 30 gramas de grão. Só dar um alô para essa galera que está chegando aqui, ó. Minha amiga Ana Paula da Orla Bardot, a Casa das Mesas, a Lorena, o Vinícius chegou por aí também, Daniel Monge também chegou por aqui, a Letícia Pires também, o Aristeu, e vamos lá. Então, você imagina o seguinte, por que é tão importante, voltando a falar sobre a área foliar, a gente não tem uma área foliar excessiva. Tem agricultor que ele pensa assim, cara, eu vou colocar 2 ou mais sementes por metro para que eu possa garantir o meu stand final. Dessa forma eu vou produzir mais. E aí ele erra na mão, porque ele não faz um cálculo bem feito, se baseando no teor de germinação e de vigor da sua semente. E quando ele comete esse erro, muitas vezes o seu stand vai ficar com excesso de área foliar. Consequentemente, não vai entrar luz. E aquela camada de folhas do baixeiro, do terço inferior, não vai receber luz. O que acontece? Aquelas folhas do baixeiro, elas vão amarelar e a planta vai entregar ela para organismos necrotróficos. Uma antracnose, por exemplo, que vai fazer a farra ali embaixo. Então, ali embaixo é a parte mais suscetível, mais sensível da planta, porque chega menos luz, consequentemente ali tem uma temperatura mais elevada, tem uma umidade mais alta e, como eu já falei, cada folha de soja precisa de luz, precisa transformar luz e CO2 em aminoácidos e converter para proteína para jogar para a vagem para fazer o enchimento de grão. Lembrando que a planta de soja ela produz proteína. Por isso que a soja é o grão mais importante do mundo, porque um pé de soja ele é um produtor de proteína. Para você ter ideia, na soja, 38% da soja é proteína, 20% é óleo e 34% é carboidrato. Mas a soja ela é o grão mais importante do mundo, não é pelo óleo que ela produz, e muito menos pelo carboidrato, e sim pela proteína. Então, por isso que a soja é tão importante, porque é o grão mais rico em proteína que existe. Então, e a gente sabe que nós, seres humanos, os animais de produção, né, como frangos, aves, suínos, eles se alimentam de ração e essa ração é feita de proteína. E essa proteína é basicamente do farelo de soja. Também usa vários outros ingredientes, mas nenhum desses outros ingredientes, nem o milho, por exemplo, que tem 9% de proteína, se compara à soja, que tem 38% de proteína. Então, por isso que a soja é tão rica e é o grão mais importante do mundo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, da importância de nós preservarmos a planta do baixeiro, né? O Vinícius até fez um comentário aí, ó, respeitar o espaçamento. É isso mesmo, Vinícius. A gente tem que respeitar esse espaçamento no momento de plantio, calculando o teor de germinação e de vigor dessa semente que você está plantando. Aí sim você vai respeitar
esse espaçamento entre plantas e distribuir essas sementes de forma que você tenha um coeficiente, a gente chama de coeficiente de variação de espaçamento de, no máximo, 25%. E o que é isso? Você sabe, Vinícius, o que é? Eu imagino que você saiba, sim, o que é esse coeficiente de variação, mas para os que não sabem, ou para os que se esqueceram, eu vou recapitular aqui. Esse coeficiente de variação é o seguinte: suponhamos que nós tenhamos, e já eu volto ali falando sobre o índice de área foliar, tá? É porque aqui a gente vai pegando um gancho para a gente completar esse raciocínio aqui. Nós estamos falando, o principal é o quê? Proteger as folhas do terço inferior, proteger as folhas do bacheiro. Mas vamos lá. Quando a gente fala desse coeficiente de variação de distribuição das sementes, é que o seguinte: se nós temos uma programação para colocarmos 10 plantas por metro linear, aí você imagina, cara, se eu tenho 10 plantas por metro linear, eu vou picar o pau plantando aqui. Só que não é por aí. Nós precisamos regular essa plantadeira de forma que nós consigamos distribuir de forma mais perfeita possível. Porque existe uma coisa chamada, um fator chamado planta dominante e planta dominada. Então, quando você tem duas plantas agrupadas, uma vai ser a dominante e a outra vai ser a dominada. Essa planta dominante, ela vai... essas duas plantas, elas vão competir entre si por luminosidade, por nutrientes, né? E isso não é interessante para nós. Então, quando a gente faz esse cálculo do coeficiente de variação de distribuição da semente, o coeficiente máximo aceitável é de 25%. Ou seja, se você vai ter 10 sementes por metro linear, você pode ter uma semente distante da outra de 5 centímetros e um espaço de 15, e aí vem mais outra semente. Mas nunca você pode ter duas sementes juntas e um espaço de 20 centímetros. Isso não é legal, você não vai conseguir um estabelecimento de plantas de uniformidade de estandes dessa forma. Então a gente tem que estar pensando nisso aí. Dessa forma também a gente vai conseguir controlar o nosso IAF, o nosso índice de área foliar, para que nós consigamos fazer com que as plantas do bacheiro também recebam luz solar. Se ela não recebe luz solar, essas folhas do bacheiro, elas vão amarelar e vão cair. A planta entrega elas para organismos necrotróficos e aí vão causar várias doenças ali embaixo, como, por exemplo, a antracnose, que é um fungo necrotrófico, né? Se alimenta de massa seca morta. E aí, meu amigo, vem mais uma outra enxurrada de plantas. Aí vem mofo branco, vem míldio, oíldio, todo aquele complexo de DFC. Deixa eu tomar um gole dessa água aqui. Vinícius, se quiser entrar com nós aqui para poder fazer um comentário aí também, fica à vontade, cara. Só mandar uma solicitação aí. Qualquer pessoa que estiver assistindo aí, quiser mandar aqui uma solicitação para poder participar, eu estou aceitando. O negócio nosso aqui é bater papo, trocar informação, trocar ideia. Juliano está só quietinho aí, só observando, né, Juliano? Então, pessoal, hoje, durante o dia, eu estava conversando com a minha assistente, a Maria Letícia, e explicando para ela um pouco sobre a importância da gente fazer esse cálculo, tanto no estabelecimento do estande, no estabelecimento da cultura, quanto no controle. Só que, e aí foi muito legal, porque a conversa começa a fluir e as informações vão se tornando cada vez mais uma informação completa a outra, né? E como eu estava falando, por quê? Esse cuidado todo nós temos que ter. Porque cada planta é uma fábrica, cada planta é uma indústria, cada planta tem o papel de produzir entre 20 e 30 gramas de grão, né, de semente. Então, esse é o papel de cada unidade de produção, de cada pé de soja. Se nós
imaginarmos. Quem aí sabe qual é a população de plantas ideal? Fala aí, Vinícius. O Gessé, o Gera Nunes, o Léo Cagnini. Qual é a população ideal de plantas por hectare? Bora ver quem responde, quem arrisca, quem chuta. Sabemos que é uma resposta complexa, né? É uma resposta muito complexa. Por quê? Porque não existe receita pronta. Eu esperei alguém chutar aqui, arriscar, mas parece que ninguém arriscou. E eu já sei por quê. Porque depende de uma série de fatores. A população... Olha aí. Valeu, Léo. Vou falar Léo, né? Então, depende de uma série de fatores. Depende da cultivar. Por quê? Cada cultivar tem uma arquitetura de planta. Existem cultivares, existem variedades. Já estou misturando, né? Variedades com materiais e falando materiais. Essa eu inventei agora. Variedades e materiais, que é a mesma coisa, né? Com arquitetura de planta diferente. Tem variedades que engalham mais, tem variedades que engalham menos. Mas vamos imaginar um cenário de que o ideal é uma população de entre 200 mil e 300 mil plantas. Beleza? Vamos imaginar um cenário assim. Vamos pegar aqui, a gente optou por uma cultivar, que o posicionamento da sementeira que nos vendeu a semente, ele falou, olha, o stand ideal dessa cultivar aqui é de 250 mil plantas por hectare. Beleza, Léo? Vamos imaginar 250 mil plantas por hectare. E vamos imaginar que essas 250 mil plantas por hectare, que nós vamos ter aí, vamos supor, 10 plantas por metro linear, com um espaçamento de 50 centímetros entre fileiras. Ou seja, nós vamos ter uma planta para cada 10 centímetros. Né? Então, essa é uma conta de padaria que nós vamos fazer aqui. Eu só quero concluir o raciocínio com vocês sobre a importância de cada planta no meio de uma lavoura. Porque cada planta tem o papel de produzir entre 20 e 30 gramas de soja. Imaginemos que nós temos um stand de 250 mil plantas. E imaginemos que nós temos 10 plantas por metro linear num espaçamento de 50 centímetros. Ok? Conta de padaria. Estamos fazendo de cabeça. Agora vamos imaginar que nós consigamos dar uma boa nutrição para essa planta, fazer um bom manejo integrado de praga, que nós consigamos fazer um bom controle de plantas daninhas, que nós consigamos fazer um bom manejo de doenças, né? Proteção de plantas com aplicação, e que nós conseguimos ali atingir uma média de 25 gramas por planta. Então vamos pegar 25 gramas, 0,025 gramas, certo? 0,025 gramas vezes 250 mil plantas. Ok? Então, nós temos um estande com 250 mil plantas. E aí nós temos, vamos supor que nós vamos ter uma produção média de 0,25 gramas por planta. E eu me lembrei que a minha calculadora está no celular aí. Então, quem puder calcular aí para mim, calcula aí, por favor. 250 mil plantas e escreve nos comentários aqui. Vezes 0,025. 250 mil plantas, ou seja, 250 mil. Eu sou ruim de matemática de cabeça, hein? 250 mil vezes 0,025. Dá quanto? Quem fez essa conta aí? Vamos ver. 250 mil plantas vezes 0,025. Fala aí, Juliano. O que deu? E aí, Vitor? Vinícius? Léo? O Ângelo chegou por aí também, o Pedro também, Pedro Magalhães. Estou esperando aqui, pessoal. Vamos lá. Juliano voltou aqui com a matemática. 6.250 quilos. Dividido por 60 quilos.
vai dar mais de 100 sacas de soja por hectare. Valeu, Juliano. Valeu, Léo. Valeu, Vinícius. Galera, essa é a lógica da nossa preocupação com o bom estabelecimento de um estande. Lembrando que o que garante um bom estabelecimento de estande não é a quantidade de sementes que nós vamos plantar, e sim a distribuição correta e o cálculo da população de plantas que a sementeira está nos recomendando, de acordo com a arquitetura daquela planta. Porque se nós plantarmos e tivermos um estande muito bem estabelecido, nós não vamos ter problema de excesso de área foliar. Consequentemente, a gente vai conseguir uma boa produtividade nos 3/3 da planta. Porque você imagina, se você coloca um excesso de sementes, você vai ter um excesso de plantas por metro, consequentemente, você vai ter um excesso de área foliar, consequentemente, não vai chegar luz solar nas folhas do bacheiro, a planta vai... Opa, parece que voltou? Voltou aí, pessoal? Parece que minha internet deu um tilt aqui. Voltou aí? Vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Bota um joinha aí se voltou aí para vocês. Para mim deu uma interrompida aqui. Ficou mais ou menos uns 30 segundos interrompido aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Pronto, valeu, Léo. Obrigado pelo feedback aí. Então, a parada é a seguinte. O agricultor, muitas vezes, ele peca pelo excesso e coloca um excesso de sementes, fica uma má distribuição, vai dar um desbalanço no índice de área foliar, aí as folhas do bacheiro a planta vai abortar aquelas folhas ali, e aí você vai produzir grãos somente no terço médio e no terço superior. Ou seja, você está perdendo praticamente 1/3 do potencial produtivo da sua lavoura. Por quê? Porque errou a mão no momento de distribuição de semente, no momento de instalação do seu estande. Só que, e uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, imagino que vocês saibam disso, mas o objetivo dessa live também é que depois ela vai ser nubetada em pequenas partes, e aí a gente vai estar publicando pequenos trechos nas nossas redes sociais para poder estar... Exatamente o objetivo é esse, é compartilhar conhecimento de valor. Mas o fato é o seguinte, muitos agricultores, eles com medo do vigor não ficar legal, né, da germinação não ficar legal, ele erra a mão na hora da distribuição de sementes e coloca sementes em excesso e aí bagunça tudo. Então, se você perde 1/3 ali, que é o terço inferior de produtividade, você vai reduzir sua produtividade final em 1/3 também. Olha que louco, como é que tudo está diretamente conectado. E nós estamos falando aqui de quê? Estamos falando de plantabilidade, né? Da distribuição espacial das sementes, consequentemente das plantas, para que nós consigamos formar um bom estande. Então nós estamos falando de plantabilidade e distribuição também, não só na horizontal, como também uma boa distribuição na vertical. Porque se você adensa demais e peca pelo excesso, você vai ter um excesso de área foliar e isso não é bom. Por mais que a gente sabe que as folhas são como placas fotovoltaicas, que ela captam CO2 e energia solar e transforma isso em aminoácidos e consequentemente transforma em proteína para o enchimento do grão, mas assim, o excesso de área foliar causado pelo excesso de plantas botou em risco
toda aquela parte do terço inferior que vai ficar sem vagens, consequentemente sem grãos. Então, essa é a parada. Durante muito tempo, eu não entendia essa pegada. E eu percebo que até hoje, talvez vocês que estão assistindo a live, estou chovendo no molhado para vocês. Mas é incrível como, para muitos técnicos agrícolas e para muitos agrônomos, eles não tiveram essa explicação na faculdade. Então, eu me lembro, no meu tempo de faculdade, eu não tinha isso, não tinha essa pegada. De alguém chegar e falar, cara, ó, a parada é assim, a sequência é essa, o caminho é esse. Você tem que pensar você tem que pensar na plantabilidade, na boa distribuição de plantas, para que você consiga uma uniformidade de stand, mas você também não pode pecar pelo excesso. E também entender que o excesso do índice de área foliar, ele não é causado único e exclusivamente pelo excesso de plantas, não. Eu estava até vendo um vídeo sobre isso. Muitas vezes a planta ela passa por alguns estresse, seja estresse hídrico por excesso ou pela falta, por exemplo, e a planta ela vegeta em excesso. Então, como você sabe, são dois grandes ciclos, o vegetativo e o reprodutivo. Então, muitas vezes, no stand, ocorre que a planta ela vegeta em excesso. Quando ela vegeta em excesso, ela produz folhas em excesso. Muitas vezes, mesmo estando com a distribuição entre plantas correta, com o espaçamento correto, com o posicionamento correto. Às vezes, esse desequilíbrio ocorre no decorrer da lavoura, por alguma intempérie climática, por exemplo. No ano de muita chuva, ali, por exemplo, no período vegetativo, por exemplo, corre o risco de isso acontecer. E eu já vi isso acontecer na prática. A planta vegeta demais, e quando ela vegeta demais, ela produz muitas folhas. Só que isso não é sinônimo de alta produtividade, porque muitas folhas vai ocorrer um índice de área foliar elevado. E aí, lasca tudo. Aí, como é que vai chegar a luz lá embaixo? Esse índice de área foliar elevado, ele também dificulta o manejo de doenças e de pragas. Por quê? Porque quando você entra com as aplicações, se tem um excesso de área foliar, consequentemente, o produto que você está aplicando, dificilmente ele vai chegar até as folhas do bacheiro, que lá é onde a planta está mais sensível, a temperatura está mais alta, tem menos luz solar. Então, se você não consegue, no momento de pulverização, de aplicação dos seus defensivos, fazer com que esse produto chegue no terço inferior, aquela parte de baixo, aquela camada ali, também vai ficar desprotegida. E aí você aplica por vingança, né? Como dizia o professor Disseu Gassen, você vai aplicando em cima por vingança. Mas, e por que isso acontece? Porque muitas vezes você não fez um controle lá atrás, uma proteção de plantas desde o início. Eu estava até explicando isso hoje para a Maria Letícia, que o manejo de doenças, hoje em dia a gente chama muito, a gente nem chama de manejo de doenças, tanto que a especialidade é chamada de proteção de plantas. Olha que interessante. Por quê? Porque nós temos que proteger a planta, nós temos que proteger a folha. E como é que a gente faz essa proteção? É com aplicações sequenciadas e preventivas. Então, se você faz aplicações sequenciadas e preventivas, desde o momento ali onde a lavoura está ali próximo do fechamento das entrelinhas, você vai preservando a integridade de todo o terço inferior desde o início. Mas se você demora para entrar, principalmente com as aplicações de fungicidas, se você demora para entrar com essas primeiras aplicações, o que vai acontecer? Quando você entrar, depois de um período maior do que o ideal, as entrelinhas já estarão fechadas
e vai chegar pouco produto naquela parte de baixo. E como eu já falei, nós já sabemos, a parte mais frágil da planta, a parte mais sensível, mais suscetível ao ataque, tanto de pragas quanto de doenças, fungos, é o terço inferior, é a camada do bacheiro. Então, por isso que é importante a gente pensar numa proteção de planta desde o início. Ali, desde V2, V3, vai depender muito do seu monitoramento ali. Mas fungicida, você já pode calcular aí, mais ou menos 20, 25, 30 dias. Você pode usar a referência como DAI, né? Dias após a emergência. Você entrar com a primeira aplicação de fungicida, porque você já começa uma proteção de plantas desde o início. O papel do profissional da lavoura é pensar em proteger a planta, proteger a integridade da planta, proteger e dar sanidade para as folhas. Nós sabemos que só vai haver vagem, só vai haver grão se tiver folhas alimentando aquele nó, porque daquele nó vai sair um racimo, que sai uma vagem e que vai ser produzido grão, que vai ser produzido proteína. Então, a parada é essa. Nós temos que pensar sempre na proteção desde o início, com aplicações sequenciais. Existem fazendas que, com 2 aplicações de fungicida, resolve, você consegue manter até o final. Existem outras que 3, existem outras que 4. As sementeiras, por exemplo, tem sementeiras que entram com 8 aplicações de fungicida. Por isso que semente é bem mais cara do que grão, porque as fazendas que produzem sementes são unidades bem específicas, têm tratos culturais muito mais rigorosos. Por quê? Para preservar a sanidade daquelas plantas, para que elas produzam sementes sadias, saudáveis e que possam ter altos teores de germinação e de vigor. Então, resumindo, é isso aí. Vocês estão... Tá beleza aí, pessoal? Estão gostando? Bota um joinha ou comenta, escreve aí nos comentários, pô, clica no coraçãozinho se vocês estiverem gostando. Dá uma força aí, porque é muito bom quando a gente fala daqui e vocês completam daí. Então, se você quiser fazer um comentário, uma pergunta, entrar ao vivo aqui, pode mandar a solicitação aí. Se estiver gostando, manda aí. Bota um joinha se você estiver indo legal aí. O meu papel aqui é estar trocando essa ideia. Vocês podem ver que hoje esse bate-papo aqui não tem nada programado, sai tudo da cachola, não tem quadro, não tem... Eu tenho um papel aqui na minha frente, que é aquela conta matemática que eu comecei a fazer, mas é complicado. Você fazer uma conta matemática na caneta e ainda conversar aqui com a audiência. É muito bacana ter vocês aqui comigo, como eu já falei. Essa interação para mim é importante e depois a minha equipe, o Marcos, ele acaba recortando alguns trechinhos dessa live e publicando nas redes sociais para que outras pessoas também possam ter esse acesso. Então, não tem nada programado, é um bate-papo aqui para compartilhar conhecimento. Então, eu gosto e preciso muito desse feedback de vocês. Né? O Ângelo está aí, o Léo, o meu amigo Willy Rego, do Tocantins, o Vitor também e o Aristeu. Cara, muito bom ter vocês com a gente aqui. E comenta aí. O Léo está falando de qual cidade? O Ângelo, o Aristeu. De onde vocês estão falando? Olha, o Willy está dando um alô aí, ó. Meu amigo lá de Colinas. É quem manda soltar e manda prender em Colinas do Tocantins, é ele, viu? Bacana, bacana, bacana. Obrigado, meu amigo Willy. Acho que sucesso é relativo. Sucesso é uma questão de realização. Hoje eu me sinto um cara realizado, feliz. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho com o que eu gosto e, cara, é muito bom. O Aristeu está lá em Uberlândia, Minas Gerais. O trembão, sou meu conterrâneo mineiro. Eu estou falando aqui de Brasília, eu moro aqui em Brasília. E daqui eu consigo dar vazão pro Brasilzão todo, né?
O Vitor está em Rio Casca, Minas Gerais, outro conterrâneo mineiro. O Léo está em Barracão, no Paraná. Show de bola. Se não me engano, eu passei por Barracão um dia desse, cara. Acho que já é pertinho da divisa com a Argentina. Se eu não estou enganado, eu passei por Barracão. Eu estava indo para Frederico Westphalen e passei por lá. Eu estava em Cascavel, no Paraná, e nós descemos de carro e passamos por Barracão. É isso mesmo? É na divisa com a Argentina, Léo? Eu passei numa cidade assim, não paramos, mas eu vi uma placa lá. O Ângelo está em Ponta Grossa. Terra boa também, hein? Tem muitas lavouras bonitas na região de Ponta Grossa, no Paraná. Olha aí, o Aristeu confirmou. Tá, rapaz. O Aristeu tá falando aqui que ele está em Uberlândia, mas ele é filho do Maranhão. O Léo tá falando, isso mesmo, é na divisa com os hermanos argentinos. Interessante que uma característica interessante, Léo, dos hermanos, é que os hermanos, eles são o terceiro maior produtor de soja do mundo, né? E a Argentina é um país pequeno e é o terceiro maior produtor de soja do mundo. Primeiro, nós estamos no primeiro lugar, né? Estamos colhendo mais de 120 milhões de toneladas. Os Estados Unidos colheram aproximadamente 98 milhões de toneladas. E os hermanos colheram aproximadamente 50, se não me engano, 55 milhões de toneladas. Esses hermanos são danados também. Eles têm algumas condições climáticas e de solo, de fertilidade de solo, mais favoráveis até do que da maioria dos solos brasileiros. Então, pessoal, nós estamos indo para os minutos finais. Amanhã eu quero continuar esse bate-papo aqui. Então, amanhã eu quero entrar ao vivo aqui de novo. Amanhã eu vou estar... Amanhã é sexta-feira, então eu vou estar entrando aqui às 7 da noite. Você é meu convidado e amanhã às 7 da noite nós vamos falar mais. Nós vamos entrar mais falando sobre plantabilidade, sobre o estabelecimento de uma lavoura. Então, se você quer trocar mais ideia, quer aprender um pouco mais, e sem presunção da minha parte, eu sou um eterno aprendiz, gosto muito dessa participação da galera, quando alguém entra, faz um comentário, uma pergunta, para mim é enriquecedor, é muito enriquecedor também. Então amanhã eu vou entrar ao vivo aqui às 7 da noite, para a gente poder trocar mais ideias sobre lavoura de soja. Eu vou estar toda semana, pode esperar. A semana que vem, acho que só sábado e domingo, eu não vou fazer live, mas na semana que vem eu vou estar ao vivo todos os dias aqui à noite para nós trocarmos essa ideia. Mas nas próximas lives eu quero muito que você participe comigo. Então, quiser entrar ao vivo comigo, é só mandar uma solicitação, eu aceito aqui, ó, e a gente troca uma ideia. O objetivo nosso é compartilhar conhecimento sobre o meu assunto favorito, soja. Adoro falar de soja, eu vivo isso há 17 anos e cara, sou um eterno aprendiz. Todo dia eu aprendo e quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu aprendo. Essa é a minha filosofia de vida. Então amanhã espero vocês aqui de novo às 7 da noite. Então se você gostou da live, faz um print aí, comenta lá, bota nos seus stories que eu vou repostar nos meus stories e eu marco você. Faz um print aí, me marca lá que eu vou repostar os seus stories, marcando você também. E essa é uma rede, ó, é uma rede. E amanhã eu gostaria que você convidasse mais alguém. Falou, amanhã vai ter uma live, amanhã nós vamos fazer 7 da noite, a gente vai falar mais sobre plantabilidade, sobre proteção de plantas. Hoje eu deixei uma caixa de perguntas nos meus stories. Então, se você tem alguma pergunta para fazer sobre soja, vai lá, escreve lá, manda a pergunta. Se eu não souber, eu vou atrás, vou estudar mais, vou pesquisar mais para poder compartilhar com você. Como já falei, o meu objetivo de vida é compartilhar, trocar informações e conhecimento. Beleza? Faz um print aí, posta nos seus stories, que vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia. Ó, o Aristeu está dando uma sugestão, quando puder realizar um bate-papo sobre receituário na cultura da soja, nós vamos ficar muito gratos. Vou providenciar isso, cara. Vou providenciar. Vamos fazer uma live específica só para nós falarmos sobre receituário agronômico para a cultura da soja. Tem muitas novidades aí e tem uma parada nova que está surgindo aí e está gerando até uma certa polêmica, que é o receituário digital, online.
Então, tá havendo até uma polêmica em relação a isso. E amanhã amanhã mesmo eu já vou abordar esse assunto na nossa live de amanhã, às 7 da noite. Então, eu espero todos vocês amanhã, às 7 horas da noite, aqui no Instagram, para a gente poder conversar mais sobre soja. E aí eu vou responder essa sua sugestão aí, Aristeu. Valeu, obrigado pela participação aí. Fez o print aí? Se não fez, faz agora aí. Essa minha cara feia aqui, mas não tem jeito, só tem essa mesmo. E eu espero vocês amanhã, 7 da noite, aqui no Instagram. Forte abraço, hein? Até amanhã.